Olá, ainda sobre o julgamento do STJ, oriundo de um processo ao qual visa limitar as competências profissionais dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, lembrando que uma das partes nesse processo é um Conselho Regional de Medicina. Pois bem, isso significa que temos aí uma guerra de mercado, business, haja vista que os diagnósticos funcionais dos TOs e dos fisioterapeutas podem ser utilizados em perícias, por exemplo. Mas, enfim, o foco não é falar de business. Nós precisamos falar do direito fundamental livre exercício profissional. E, para tanto, temos que levar em consideração algumas vertentes, algumas variantes. O que significa o livre exercício profissional? Isso é um direito fundamental que nem sempre existiu. Temos que lembrar que antigamente falávamos de escravidão, depois de feudalismo, depois de corporações de ofício, ou seja, trabalhos vinculados, trabalhos escravizados, trabalhos sem liberdade. Mais ou menos, abre aspas, como algumas associações da análise do comportamento tentam fazer sob o pretexto de qualidade. Fecha aspas, o foco não é esse aqui. Bem, passadas essas fases, né, de escravidão, senhores feudais, corporações de ofício, veio a Revolução Francesa e, com ela, a tão sonhada liberdade. E liberdade também de expressão, liberdade de exercício profissional. Então, a liberdade do exercício profissional envolve, preliminarmente, o direito da pessoa escolher o que ela quer ser, que trabalho ela quer exercer, desde que lícito, óbvio, em que cidade ela quer trabalhar, em que região, de que forma ela quer trabalhar, se ela quiser mudar de profissão e por aí vai. É isso que está estampado na atual Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 13. Aliás, desde a Constituição de 34, passando pela de 37, 46, Constituição 67, emenda 69, emenda 169, até chegarmos na atual Constituição, que nós temos esse direito fundamental, essa liberdade do exercício profissional. Mas, desde a Constituição de 34, que nós temos a seguinte previsão: é livre o exercício profissional, ressalvada as questões legais no que toca capacidade técnica, no que toca qualificação. Então, esse direito fundamental, ele é amplo, mas é uma norma de eficácia contida na atual Constituição. O que significa isso? Significa que depende de lei para regulamentá-la. Por que que o exame da OAB é constitucional? Por que que para exercer a medicina eu tenho que cursar a medicina? Por que que para projetar uma casa como engenheiro eu tenho que cursar uma engenharia se é livre o exercício profissional? É porque é livre o exercício profissional, mas a qualificação desses profissionais para algumas atividades estão previstas em lei, porque o próprio dispositivo constitucional, o artigo 5º, inciso 13, prevê isso. E por que que há essa previsão? Por que que há essa limitação? Por que que não é uma liberdade total? Eu quero ser médico sem fazer faculdade, ponto. Porque em alguns ofícios, em algumas profissões relacionadas à saúde, ao direito, à engenharia, dentre outras, que eu não vou ficar aqui citando todas, existe um bem maior aí do que essa liberdade de forma autônoma, que é o bem-estar da coletividade, que é a saúde da coletividade, que é a segurança da coletividade. Por isso que uma lei precisa ter um padrão mínimo de qualificação técnica. E esse direito fundamental, ele é assim, ele é livre, mas ele tem uma limitação, um padrão mínimo previsto em lei. E essa lei, ela vem por meio do Congresso Nacional, tem que ser lei federal, conforme o artigo 22 da Constituição, já que compete ao Congresso legislar sobre o exercício profissional. Mas veja bem, o Congresso legislar sobre o exercício profissional não significa que o Congresso está limitado a dizer quais são as qualificações para o exercício profissional, tal como está
no artigo 5º, inciso 13. Percebam que o artigo 5º, inciso 13, quando fala do direito fundamental, ele diz: livre exercício profissional, respaldados parâmetros de qualificação previstos em lei. Ele não fala qualificação e competências previstas em lei. O direito só se refere à qualificação. Os parâmetros para o exercício profissional, quais são as competências para o exercício profissional, não está nesse direito fundamental. Mas isso não quer dizer que o Congresso não possa, na mesma lei que ele traz os parâmetros, quais são as qualificações que o profissional tem que ter para ser um fisioterapeuta, um médico, advogado, ele pode trazer na lei, a lei pode trazer também quais são as competências. Mas percebam que quais são as competências não está dentro do direito fundamental livre exercício profissional. O livre exercício profissional regulado quanto às qualificações por lei é o direito fundamental. As competências que esse profissional, a partir do preenchimento das qualificações, também tem que vir por lei, por questão do artigo 22, por força do artigo 22. Mas não é exatamente o direito fundamental a livre liberdade de exercício profissional. Mas, enfim, normalmente quando uma lei vem regulamentando a profissão, ela traz as duas coisas. Ela traz os requisitos para o profissional ser aquele profissional, conforme o direito fundamental, e traz quais são as competências desse profissional, porque compete ao Congresso Nacional legislar sobre o exercício profissional. E sobre o exercício profissional não precisa ficar limitado às qualificações, mas pode trazer também as competências. Mas tanto as qualificações quanto as competências têm que vir por lei federal e não por meio de resoluções de nenhum conselho federal, quem dirá regional, quem dirá os pseudos conselhos, né, que são as associações, que muitas vezes confundem as bolas. Bem, então, isso está claro. Qual é a briga que envolve? Espero que esteja. Qual é a briga que envolve? Se não estiver, deixem nos comentários. Qual é a briga que envolve o STJ, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e a medicina? Qual é a briga? A briga está aí. Por quê? Porque a lei que regulamentou a profissão dos físios e dos TOs, que não é uma lei, é um decreto legislativo ou um decreto-lei, enfim, agora não me lembro, de 69, então coadunava com a emenda 69, a emenda constitucional 69, a emenda constitucional 1 de 69 e com a Constituição de 67, né? Enfim, coadunava com as disposições da época, é hierarquicamente inferior à lei que regulamentou a profissão dos médicos. Nós temos uma pirâmide de hierarquia. Algumas leis valem menos do que as outras. Então, quando elas regulam matérias idênticas, né, vamos imaginar uma lei e um decreto-lei que fala de quem tem competência para dar diagnóstico X. A lei vale mais do que um decreto-lei. A lei vale mais do que um decreto legislativo. Então, o grande choque está aí. Enquanto a profissão dos físios e dos TOs foi regulamentada por um decreto-lei ou decreto legislativo, agora não me lembro mais exatamente, e é hierarquicamente inferior a uma lei, que é a lei que regulamentou a lei denominada ato médico, e o problema está aí. Então, quando você compara uma lei com outra, se tiver matérias idênticas, a lei inferior, que é o decreto-lei ou decreto legislativo, ele perde. E aquilo que for matéria idêntica deixa de valer, está revogado. Quem dirá as resoluções do COFITO? Aí é que não valem mesmo, né? Porque não valem até por questão de competência constitucional, não precisa nem comparar com outra lei. Bem, dito isso, entendam o seguinte: o que acontece então nesse cenário? Nós tivemos hierarquicamente declarada a lei do ato médico superior à lei ao decreto legislativo ou decreto-lei dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais. Juridicamente está um julgamento justo? Correto? Tá. Porque é uma questão técnica de hierarquia. Não é nem uma questão de discussão fática, discussão se fisioterapeuta tem competência, não tem. Se tem fisioterapeutas mais competentes que médicos, se os fisioterapeutas são preparados de fato nas universidades, nos cursos de especializações, nas pós-graduações estrito sensu. Isso não está nem em discussão quando você fala de hierarquia das normas. Bem, agora, um ponto aí. Eu não vejo competência, matérias idênticas
no decreto-lei ou legislativo dos físios e dos teós com a lei denominada ato médico. Eu não vejo. Então, eu não vejo por qual razão ter essa comparação. Até porque o decreto-lei ou o decreto legislativo dos físios e dos teós é muito restrito, é muito limitado. E ele fala de quem pode ser, ou seja, dentro do direito fundamental ao exercício profissional, precisa ser formado nisso, naquilo, e traz algumas competências conforme competência constitucional da época. Então, eu não vejo aonde tem esse choque de hierarquias. Até porque na lei denominada ato médico não tem nenhuma competência ali que invada a competência dos fisioterapeutas previstas nesse decreto-lei ou decreto legislativo. Como também o caminho inverso não ocorre. Não há nesse decreto-lei, nesse decreto legislativo, ao meu ver, salvo melhor juízo, nenhuma matéria que seja concorrente, que seja concomitante, que seja idêntica às matérias e competências previstas no ato denominado ato médico. Então, não sei por qual razão há essa discussão, tá? Bem, agora, como esse decreto-lei ou decreto legislativo é muito limitado, muitas competências trazidas para os físios e para os teós estão por meio de resoluções. Aí, razão assiste a quem defende isso, ou seja, as competências não poderiam vir por meio de resoluções, teria que ter um outro decreto-lei, outro decreto legislativo ou uma outra lei, tá? Trazendo as competências, uma lei mais moderna, falando de novas formações, etc, etc, etc. Tudo bem. Agora, enquanto não há essa lei, de novo, eu não vejo razão para a legislação que regulamentou a profissão do TO e a profissão do físio ser revogada ou entrar em choque para se levantar essa discussão em termos de hierarquia de normas, hierarquias de fontes. Não vejo. Agora, limitar a competência dos físios e dos TOs a essa lei, vindo a revogar as resoluções do conflito, porque não cabe ao conflito e nem a nenhum outro conselho legislar sobre competências, eu estou de acordo. Agora, revogar uma norma que regulamentou as profissões dos físios e dos TOs, como parece que é o que vai acontecer se a decisão do STJ transitar em julgado, porque entendem que há matéria idêntica, que existem matérias idênticas entre a lei denominada ato médico e a legislação que regulamentou a profissão dos físicos do TO, eu não concordo de maneira nenhuma. Bem, a saída, uma delas, é ter uma nova legislação que regulamente as profissões dos físicos dos TOs, trazendo requisitos para os profissionais serem físicos e TOs e poderem se inscrever no conselho. Acho até que deveriam ser duas leis separando essas profissões. E esse não é o momento, mas no momento posterior acredito que essa separação deveria ocorrer. E nesse momento precisa juntar forças, né? Nessa lei também traria as competências mais detalhadas, que são competências que estão por meio de resoluções, ao meu ver, inconstitucionais, como qualquer resolução que preveja isso, para que não termos discussão em termos da constitucionalidade ou não. E dentro dessas competências, como eu disse no vídeo anterior, envolve a questão dos diagnósticos, como eu disse nesse vídeo inicialmente, que envolve muita questão de mercado, né? Mas, de fato, se não tem competência para diagnóstico prevista em lei, como tem para os psicólogos e como tem para os fonos, e como tem no projeto de lei da psicopedagogia, por exemplo, realmente não há como sustentar essa tese de competência. Agora, sustentar que o decreto legislativo ou o decreto-lei deva prevalecer enquanto não tiver uma outra lei específica de regulamentação e competências dos físicos e dos TOs, porque não tem nada a ver com a lei denominada ato médico, isso eu vou defender até que me provem o contrário. E é muito importante dizer também que na lei denominada ato médico, a própria lei faz ressalva de respeitar as competências dos demais profissionais da saúde. Isso, inclusive, foi muita briga na época, né? E lá está citando físio, TO, psico, fono, então enfermeiro, nutricionista, odontólogo. Então, assim, todas as outras competências que estão previstas em leis devem ser respeitadas. E, de novo, a norma que regulamentou a profissão dos físios e dos TOs não entra em choque com a lei denominada ato médico, ao meu ver. As resoluções podem entrar ou não, mas aí eu não preciso nem discutir
discutir se as resoluções entram em choque com competência previstas na lei dos médicos. Basta revogar as resoluções porque são inconstitucionais, porque não compete a conselho, por meio de resolução, dizer quais são as competências de profissional. Isso está no artigo 22 da Constituição. Compete ao Congresso Nacional legislar sobre o exercício profissional. Isso está no artigo 5º, inciso 13. Compete ao Congresso Nacional, como direito fundamental do livre exercício profissional, ditar quais são os requisitos de capacidade. Então, requisitos de capacidade, direito fundamental, livre exercício profissional, artigo 5º, inciso 13, competência do Congresso Nacional. Capacidades técnicas, competências técnicas, que são competências privativas ou exclusivas, também compete ao Congresso Nacional, artigo 22 da Constituição, quando fala do livre exercício profissional, legislar sobre livre exercício profissional, legislar sobre o exercício profissional. Então, poderíamos sim discutir as competências previstas em resoluções sem mencionar choque com lei denominada ato médico. Bem, agora o que me deixa mais abismado, mais pasma, mas antes fazendo uma ressalva que eu não li a decisão do STJ ainda, não tive tempo, é que o STJ, ele tosa, ele meio que viola o livre exercício profissional quando ele fala que os físios não podem ter demanda espontânea, que eu acho que é o que mais está preocupando os físios e os TOs. Como assim? Né? Aonde está escrito na lei denominada ato médico que físio e TO tem que trabalhar subordinado a médico? Aonde está escrito isso? De forma expressa ou implícita? Aonde? E mesmo que estivesse, se estivesse escrito isso, violaria o direito fundamental do artigo 5º 13, que é o livre exercício profissional. Livre exercício profissional, que é a primeira parte do inciso 13 do artigo 5º. O livre exercício profissional, ele só é limitado a requisitos para exercício profissional. Ele não pode ser limitado por outras competências. Ele não pode ser limitado por leis infraconstitucionais. Tudo bem, os físios e os TOs terem competências limitadas ao decreto-lei ou decreto legislativo que hoje se encontra, que são execuções de métodos e técnicas de fisioterapia e terapia ocupacional, ok. Tem uma lei precária, tem uma lei limitada no que toca a competência, trabalha só dentro da competência. Agora, aonde está previsto na lei denominada ato médico que fisioterapeuta e TO não pode ter demanda espontânea? Aonde? Me mostra. Aonde não? Onde? Me mostra onde está escrito isso. Me mostrem aonde. E mesmo que estivesse, isso viola o artigo 5º, inciso 13. Não é possível que nenhum advogado levantou isso. Uma coisa é físio e TO ter competência limitada à sua norma de 69. Outra coisa é falar de demanda espontânea. Demanda espontânea, porque se formos partir para esse raciocínio de não ter demanda espontânea a categoria dos físios e dos TOs, psicólogo não pode, fono não pode, psicomotricista não pode, ninguém pode. Nem os médicos poderiam, então. Porque em nenhuma lei que regulamentou a profissão está dito que o profissional X ou Y pode ter demanda espontânea, ou está dito por X ou Y que não pode ter demanda espontânea, ou está dito por X ou Y que a demanda depende do profissional JJJ. Não está dito em nenhum lugar que psicólogo depende de médico para trabalhar. Não está dito em nenhum lugar que fono depende de médico para trabalhar. Não está dito em nenhum lugar que TO e físio depende de médico para trabalhar. Em legislação federal? Aonde? Quer dizer, onde? Me mostrem. Porque eu desconheço. E mesmo que esteja, viola preceitos constitucionais, como eu já disse. Outra coisa é você levar essa discussão para planos de seguros de saúde, para agências de saúde, para saúde suplementar. Onde você tem uma lei federal de 98, enfim, de 98, se eu não estou enganado, que regulamenta as prestações de serviço envolvendo agências e planos de saúde. Aí lá tem essa discussão administrativa interna, de que os procedimentos, as terapias têm que ser prescritas por médicos ou odontólogos.
porque tem previsão na lei. Mas a mesma lei que prevê isso, de 98, ela não prevê que somente médicos e odontólogos podem prescrever as terapias e serem executadas por terapeutas. Não está escrito somente eles. Está escrito eles, mas poderia estar escrito outros profissionais, já que esses outros profissionais da saúde têm também competências previstas em leis federais. Inclusive, a própria ANS já me respondeu isso, que outros profissionais podem prescrever terapias no caso de lacunas não prescritas por médicos. Então, o que está me incomodando muito, 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 muito é essa questão da demanda espontânea, tolhida, ao meu ver, até onde eu li, não li a decisão pelo STJ. Não é possível que ninguém vai discutir, ninguém vai ventilar isso. Um abraço.